Queridos irmãos e irmãs, com a missa vespertina da Ceia do Senhor, iniciamos nesta quinta-feira santa o Tríduo Pascal, o ápice de todo o ano litúrgico. E gostaria de refletir um pouco sobre a Páscoa. E vou fazê-lo partilhando com vocês um breve artigo de Dom Cirilo Folch Gomes, monge beneditino, e ele nos oferece uma profunda reflexão sobre a Páscoa que agora partilho. Todas as demais festas foram instituídas pela Igreja, mas a Páscoa tem esta honra maior. Foi instituída pelo próprio Cristo, ou, mais precisamente, foi instituída por Javé no tempo de Moisés e reformulada por Cristo como o rito fundamental do culto que ele veio inaugurar. Trata-se assim de uma celebração que exprime, tanto para a religião judaica como para a cristã, o que de mais sagrado e venerável elas possuem. Na visão judaica, Páscoa é o memorial de uma prodigiosa intervenção de Javé na história de Israel. É difícil concebermos uma realização literal daquilo tudo que está narrado no livro do Êxodo. A praga que fulminou uma noite os primogênitos do Egito, a passagem por entre as águas do mar, o maná que alimentou o povo, a coluna de luz que o guiou através do deserto, o episódio fulgurante da aliança no Sinai. Tudo isso, apesar de se apresentar inserido numa trama de historicidade densamente humana, só pode ser assimilado por nossa mentalidade de hoje mediante um processo de decantação do elemento espetacular, a qual, aliás, nos conduz à exegese moderna, que leva em conta as peculiaridades do estilo literário próprio desses remotos textos. De qualquer maneira, porém, que se atenuem as cores das cenas, elas resistem sempre, no narrado bíblico, a uma interpretação meramente simbólica ou a uma interpretação naturalista, na qual já não existiria lugar para o milagre, para o sinal sensível da intervenção de Deus na história de Israel. Ora, a intervenção divina consiste aí, essencialmente, num ato libertador, salvador. É a libertação de um povo escravizado, a libertação que se reafirma em seguida, quando ele se vê acossado pelos inimigos até junto ao mar. A salvação, enfim, da fome e da sede na longa travessia do deserto. Javé é o Deus presente, que se manifesta renovando sua aliança com os filhos de Abraão e, admiravelmente, conduzindo-os à terra prometida. O rito da Páscoa deveria significar, desde então, a comemoração dramatizada desses dias típicos da história do povo, perpetuando sua lembrança no decurso dos tempos. E quando vossos filhos vos disserem: que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e as preservou. Cheio de simbolismo era o rito. A ceia sacrificial de um cordeiro, para evocar qualquer misterioso sangue inocente que condicionara a redenção do povo, com pães ázimos e ervas amargas para recordarem a pressa e a aflição da noite da fuga. Por trás dessa comemoração estava, evidentemente, a voz de uma esperança em novas intervenções salvadoras de Javé no futuro. Algo maior que os feitos do passado ficava necessariamente pressentido lá para os horizontes da era messiânica, que Israel imaginou de mil modos através dos tempos, mas em vista da qual entendeu sempre a travessia do deserto como uma prefiguração. Toda a mensagem dos profetas, Oséias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, anuncia uma nova aliança
e uma comunhão infinitamente mais perfeita de Israel e, por meio de Israel, de todo o gênero humano com Javé. Esse caráter essencialmente prefigurativo da Páscoa judaica, enfatizado pelos profetas, nos orienta para a Páscoa cristã. Cristo se apresentou como alguém que inaugurava a era messiânica, dizendo-se não só o Messias esperado, mas, além do esperado, um Messias divino. Sua obra em favor dos homens assume um alcance de tal transcendência que só ele pode definir qual seja. E ele a define como uma redenção que transfere os homens de um estado ignominioso de pecadores, votados a um destino de morte, ao estado de peregrinos endereçados à casa do Pai, onde então ele mesmo os precede, preparando-lhes um lugar para que sejam nada mais, nada menos que os comensais de Deus para sempre. Ora, se tudo isto é verdade, então é evidente que o envio de Cristo a este mundo para a realização dessa obra redentora significa a definitiva intervenção de Deus no processo histórico do gênero humano, aquela que havia sido prefigurada e prometida na libertação pascal de Israel. Javé interviera sobrenaturalmente de muitas maneiras na história de Israel. A Páscoa do Egito fora apenas a mais típica e monumental dessas intervenções, mas, como todas as outras, ela anunciava a libertação, a aliança e o repatriamento que Deus, enfim, realizou ou começou a realizar por meio da encarnação redentora de seu Filho. Na visão cristã, a Páscoa é, pois, isto, a redenção executada por Cristo. É o itinerário de Cristo que inclui uma descida ao exílio dos homens e uma ascensão de retorno à glória do Pai, efetuada na natureza que é comum aos exilados e que, por isso, significa para eles a trajetória de seu precursor, de seu dianteiro. Mas, se na visão cristã todo o itinerário de Cristo constitui a realidade da Páscoa, a maravilha realizada por Deus em plena história da humanidade pecadora é principalmente sua ressurreição gloriosa, que chamamos Páscoa, pois ela é que manifesta qual seja verdadeiramente, na passagem da humanidade para a transcendência, a estação de chegada. Eis porque nos acostumamos a identificar, sem mais, a festa da Páscoa com o dia da ressurreição de Cristo. Entretanto, alguns cristãos não possuem a perspectiva completa dessa festividade, não percebem seu sentido pleno, dissociando, de certo modo, a ressurreição do Senhor de seu feito redentor, visto quase exclusivamente sob o ângulo dos merecimentos da cruz na Sexta-feira Santa. A ressurreição fica comemorada como se fosse apenas o retorno de Cristo à vida, como se fosse apenas o grande sinal comprovante da divindade de Jesus. Ela é isto, porém, mais, é o princípio da exaltação total, que se conclui na ascensão. Vou para o Pai, disse Jesus na última ceia, e esta palavra alude à ascensão. Por isso tudo, ele pôde instituir na véspera de padecer um rito novo de comemoração pascal, a ceia eucarística. Ali está verdadeiramente comemorada a Páscoa no gênero humano, pois não é só a memória sacramental de uma imolação e morte, mas da imolação do Cordeiro de Deus, que pela morte transpôs os umbrais do santuário. A ceia eucarística, a missa, é então para os cristãos mais que um rito de recordação, como o do Velho Testamento, mas também que um penhor de esperança. É já uma participação na vida da transcendência, é já a assimilação de um alimento celeste. Não se está mais, como no Antigo Testamento,
num plano de realidades terrenas apenas figurativas das futuras, mas no plano escatológico da comunhão com o próprio Deus, dada embora sob as aparências das coisas da terra, porque os cristãos ainda estão na terra. Mas, por isso mesmo, a visão cristã da Páscoa só se torna completa quando tentamos imaginá-la à luz do último dia, quando Cristo estiver introduzindo definitivamente o homem na terra da promissão. Ou melhor, porque a concepção que se impõe no cristianismo a este respeito é profundamente comunitária, quando Cristo estiver nela introduzindo todo o cortejo dos homens resgatados, todo o povo de Deus, a multidão de seus irmãos. Só aí estará a Páscoa finalmente realizada. A todos uma santa e feliz Páscoa.